O nosso assunto é conjuntos. O que é um conjunto? É uma coleção de objetos. Exemplo, conjunto dos estados da região sudeste, conjunto dos números primos, conjunto das cores da bandeira do Brasil. O que está dentro dos conjuntos recebe um nome, são os elementos. Assim, quais são os elementos do conjunto do estado da região sudeste? São eles: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Quais são os elementos do conjunto das cores da bandeira do Brasil? Verde, amarelo, azul e branco. Então vamos lá. O que tem dentro dos conjuntos? Elementos. Para dar nome aos conjuntos, nós vamos usar letras maiúsculas. Qual letra você vai usar? Aí é contigo. Eu prefiro usar as primeiras letras, A, B, C, D. Se eu vou usar letras maiúsculas para referir aos conjuntos, então usaremos letras minúsculas para os elementos, certo? Nós temos 4 formas para representar conjunto. Não precisa decorar os nomes, basta entender a diferença. Então vamos lá. Primeira forma, extensão ou forma elementar. Segunda forma, compreensão abstrata. Terceira forma é o diagrama de Venn. E a quarta, representação no eixo. Vamos ver agora cada um tipo deles. Vamos falar primeiro aqui da extensão ou forma elementar. Extensão me lembra escrever por extenso. 2.600.080. Escreva por extenso. Então ficava 2.600.080. Palavra por palavra. Neste caso, não é palavra por palavra, é elemento por elemento. Então, a forma de extensão ou forma elementar, você escreve elemento por elemento. Exemplo, conjunto dos números maiores que 0 e menores do que 10. São eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como você vai representar esses números de tal forma que quem olhe perceba que se trata de conjuntos? Vamos lá. Primeiro, dê nome para esse conjunto. Pode ser A. Então, você escreve A com sinal de igual. Segundo, escreva os elementos, mas coloque-os dentro de chaves. Atenção, você reparou aqui que eu não coloquei um I entre o 8 e 9 da forma que nós falamos? Vê se nós não falamos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois a gente vê o porquê de eu não ter colocado o E aqui. Então repare, para representar um conjunto, eu coloco os elementos dentro de chaves e separo com vírgulas. Atenção, às vezes não usamos vírgula para separar os elementos. Usamos ponto e vírgula. Quando? Quando os números forem decimais. Observe, tem aqui o conjunto B. Quantos elementos tem aí? 4? Não, aqui tem 3. Quais são esses elementos? 1,2, o 3 e o 4. Como que você ia saber que 1,2 é apenas um elemento? Pois é, por isso que quando tiver um número decimal, você separa com ponto e vírgula. Nesse caso, seria interessante você escrever dessa forma. 1,2 separa, 3 separa e 4. É legal, não é? Agora, olha só que bacana. Quantos elementos tem esse conjunto? 3 elementos. 1, 2, 3. Supondo que isso aqui seja um conjunto de senhas que eu tenho usado. Agora, repare esse conjunto. Quantos elementos tem esse conjunto? Tem gente que responderia 4 elementos. 1, 2, 3 e 4. Mas você já percebeu que o que separa elemento é vírgula ou ponto e vírgula, nunca o E. Neste caso, temos apenas 3 elementos. Quais são eles? 1, 2 e o elemento 3 e 4. Como aconteceu aqui, ó. Isso aqui é diferente desse conjunto aqui. Aqui sim nós temos 4 elementos. Entendeu? Porque não pode separar elementos com o E. O que separa elementos são vírgulas ou ponto e vírgula quando falamos de números decimais. É comum colocarmos elementos em ordem alfabética ou ordem numérica. Mas isso não é obrigação. Posso escrever assim, ou posso escrever assim, ou em qualquer ordem que eu quiser. A ordem dos elementos não altera o conjunto. Elementos repetidos também não alteram o conjunto. Observe. Quais os elementos que você tem aqui? 2, 4 e 6. Quais os elementos que você tem aqui? 2, 4 e 6. Representação na forma de extensão. Está tudo beleza? E essa forma de extensão também recebe o nome de forma elementar. Por quê? Porque você cita elemento por elemento. Bem, agora eu vou escrever o conjunto dos 1000 primeiros números. Senta aí que vai demorar um pouco. Espera lá, já pensou em ter que escrever 1000 elementos?
Que bom que a matemática veio para facilitar a nossa vida. Tem uma forma de representar conjuntos que eu não preciso escrever elemento por elemento. Vamos conhecer essa forma? Forma abstrata ou compreensão. Essa forma pode te assustar, mas ela é bem melhor porque nos faz economizar tempo, caneta e papel. Dá uma olhada nesse conjunto aqui representado na forma elementar. Se eu não quisesse citar elemento por elemento, eu usaria a forma abstrata. Veja como é que ficaria. Vou apagar os elementos aqui de dentro, e aqui dentro eu vou dizer que esses números são menores do que 10. Mas espera aí, eu posso melhorar isso aqui um pouquinho. Eu posso dizer assim, ó, aqui dentro eu tenho números menores que 10. Já melhorou, mas eu posso melhorar mais ainda. Vou chamar números de x. Então eu posso dizer que números que são menores que 10. É legal ou não é? Mas espera aí. E se você achar que entram os números negativos? Então você não escreveria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você continuaria menos 1, menos 2. Vou precisar te avisar que os números negativos não entram. Então eu poderia escrever assim, x é menor do que 10, mas os números negativos não entram. Tá doido? Ficou muito grande? Vamos melhorar isso aqui. Eu vou dizer que esses números aqui são naturais. Você lembra que são números naturais? Se não lembra, não se preocupe, porque eu vou revisar nas próximas aulas. Mas número natural é aquele que não tem vírgula nem sinal. Como é que é? Número natural não tem vírgula nem sinal. Começando do zero, vai para o infinito contando de 1 a 1. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Dentre os números naturais não entram os números negativos. Então, eu poderia dizer que esse conjunto são números menores que 10 e são números naturais. Pronto, agora você já sabe que não entram números negativos. Então eu poderia escrever assim, x é menor do que 10, mas só que x tem que ser número natural, ok? Deus me livre, isso está muito grande. Vou melhorar, presta atenção. Vou chamar números naturais por um símbolo. O símbolo para número natural é um n com corte. Esse aqui é o símbolo do conjunto dos números naturais. Então, posso dizer assim, x é menor do que 10, mas x é natural. Já melhorou, né? Mas eu posso melhorar mais ainda. Ao invés de falar que x é um número natural, vou dizer que ele pertence ao conjunto dos números naturais. E como existe um símbolo para o pertence, poderia escrever assim, x é menor do que 10, mas x pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, x é natural. Olha, para ficar matematicamente perfeito, vamos inverter a ordem disso daqui? Agora sim, é dessa forma aqui que vai ficar. O meu conjunto A é um conjunto que tem números que pertencem ao conjunto dos números naturais, tal que, isso aqui seria tal que esses números são menores do que 10. Agora sim, você escreveu na linguagem simbólica, mas, cá entre nós, na sua mente você pode ler assim, ó, x é natural e x é menor que 10. Que isso, ficou fácil, não? Opa, apareceu outro número aqui. Calma, vamos ler alto. X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que 2 é menor que x e x é menor que 8. Agora, vamos ler na mente. X é um número natural e é maior que 2 e menor que 8. Ou, x é um número natural e está entre 2 e 8. Agora um desafio. Vamos escrever esse conjunto na forma elementar, ou seja, citando elemento por elemento. Você está me dizendo que o x ele é maior que 2 e menor do que 8, ou seja, ele está entre 2 e 8. Então fica assim, o conjunto H é aquele conjunto que tem os seguintes elementos. Maior que 2, 3. Como pertence aos números naturais, então são eles 3, 4, 5, 6. Para onde? Bom, ele é menor do que 8. 7 é menor do que 8. Não pode colocar o 8 porque são números menores do que 8. Essa forma abstrata, na forma elementar, fica dessa forma aqui. É fácil ou não é? Agora eu animei de escrever o conjunto dos 1000 primeiros números, mas pela forma abstrata, claro. Os 1000 primeiros números vai até 999, concorda? Porque entra o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 999 mais o 0, 1000. Então eu posso dizer que x pertence aos números naturais, tal que x é menor do que 1000, ou seja, vai até 999. Agora preste atenção neste sinal. Qual é a diferença desse sinal para esse sinal aqui? Aqui é menor, aqui é menor ou igual. Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que os números são menores que 5. Pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que os números são menores que 5, porém
Pode ser o 5 também. Então tem 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é a diferença então desse traço aqui? É que o 5 entra. Aqui o 5 não entra. Assim sendo, eu posso escrever isso aqui de outra forma porque eu quero chegar em 999. Então, x é menor do que 1000. Poderia escrever assim: x é menor ou igual a 999. Isso é o mesmo disso. É legal, não é? Atenção, eu sempre vou colocar que o x pertence ao conjunto dos números naturais? Claro que não. Escreve conjunto dos números pares, começando com 4 e terminando em 12. Então vamos lá. Na forma elementar: 4, 6, 8, 10 e 12. E na forma abstrata, eu poderia escrever dessa forma: x é par, tal que o x começa no 4 e termina no 12. Observe que eu não disse que x pertence aos naturais, eu disse que x é par. Aqui ele te mostra a característica dos números, beleza? Forma elementar e forma abstrata entendidas. Então, vamos para a terceira forma. Essa forma é beleza para visualizar. Você pega elemento por elemento e circula. Observe, temos aqui um conjunto escrito na forma elementar. Como é que eu faço isso representando no diagrama de Venn? Eu escrevo os números, não precisa estar na ordem nem alinhado, viu? Eles não ficam dentro de parênteses, nem precisa separar com vírgulas. Epa, está faltando uma coisa, o nome. E o nome é uma letra maiúscula. Geralmente a gente coloca a letra aqui do lado esquerdo, beleza? Se você quiser, tem uma aula nos vídeos extras que eu falo mais sobre Venn e a sua história, ok? Enfim, a quarta forma, que é a representação num eixo ou na reta numérica. Nesse caso, os elementos sempre serão números, né? Bom, aqui nós temos o mesmo conjunto representado na forma elementar, na forma abstrata e no diagrama de Venn. Agora, como é que nós vamos representar isso na reta numérica? Nessa reta numérica eu quero representar os números 3, então eu venho aqui no 3, pontinho, 4, 5, 6 e 7. Acabei de definir aqui quais são os pontos que estão na reta numérica, mas isso nós vamos ver melhor lá na frente. Tudo tranquilo na representação de conjuntos? Agora, vamos falar um pouco do que tem dentro dos conjuntos, os elementos. Os elementos podem ser números, mas podem ser letras. Nesse caso, como os conjuntos usamos letras maiúsculas, para elementos vamos usar letras minúsculas. Letra maiúscula identifica conjunto, letras minúsculas identificam elementos. Mas os elementos podem ser palavras e até figuras. Quantidade de elementos. Se um conjunto tiver vários elementos, ele será um conjunto normal. Agora, se o conjunto tiver apenas um elemento, ele recebe um nome especial. Dizemos que esse conjunto com apenas um elemento é o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? É aquele que tem apenas um elemento. E se um conjunto não tiver elemento nenhum, ele também recebe um nome especial. Que nome é esse? Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É o conjunto que não tem elemento. Até aqui está tudo bem? Agora, se liga para não complicar. O que tem dentro de um conjunto? Elementos. Mas dentro de um conjunto pode ter outro conjunto. Tá doido? Calma. Eu vou explicar melhor. Imagine uma caixa. Essa caixa é o nosso conjunto. Imagine que aqui dentro dessa caixa tenha os números 1, 2, 3, 4. Esses são os elementos. Agora imagine que eu tenho uma outra caixa. Então, eu tenho outro conjunto. Imagine que eu vou pegar esse conjunto e colocar aqui dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa tem mais elementos. Então, nessa caixa maior, eu tenho elementos soltos e tem elementos aqui dentro dessa caixa. Só que esse conjunto que está dentro do outro conjunto vai receber um nome especial. Como se chama um conjunto que está dentro de outro conjunto? Subconjunto. Então, o que é um subconjunto? É um conjunto que está dentro de outro conjunto. Vamos para o exemplo. Está vendo que o conjunto B tem os elementos que estão dentro do conjunto A? Pois é, o B é um subconjunto de A. Não entendeu, né? Você vai entender melhor pelo diagrama de Venn. Olha para esse conjunto A. Cadê o conjunto B? Está aqui, ó. Viu? Ele está dentro do conjunto A. É legal, não é? Se esse conjunto está dentro de um outro conjunto, esse conjunto então nós vamos chamar de
subconjunto. Mas calma, lá na frente você vai entender melhor esse tal de subconjunto, porque o que eu quero que você saiba agora é a diferença de dois símbolos. Vamos lá. É a diferença do pertence e o contido. Isso parece o E, mas não é I. Isso parece um C, mas não é C. Observe, o que tem dentro do conjunto A? Um subconjunto B e os elementos soltos 3, 4 e 5. Eu digo elementos soltos só para você entender, porque o 1 e o 2 também são elementos de A. 1 e 2 são elementos tanto de A quanto de B. Agora preste atenção, o subconjunto B está dentro de A. Os elementos estão dentro de A, mas nós não vamos usar essa expressão está dentro. Nós vamos falar pertence. Então vamos lá, os elementos estão dentro de A. Troque por os elementos pertencem ao conjunto A. Trocamos está dentro por pertence. Mas você só vai falar pertence quando for elemento. Quando for elemento, você fala pertence. Quando for subconjunto, você vai trocar por outra palavra. Que palavra? Está contido. Então troque o subconjunto B está dentro de A por o subconjunto de B está contido no conjunto A. Entendeu? Se for elemento, pertence. Se for subconjunto, está contido. Claro que pertence e está contido são formas que você fala, porque quando você escreve usando símbolos. Para pertence, este símbolo. Para estar contido, este símbolo. Observe esse exemplo. O elemento A está dentro do conjunto A. Vamos melhorar isso daí. O elemento A pertence ao conjunto A. Em matemática, isso fica assim, ó. O elemento A pertence ao conjunto A. Mas espera aí, como eu vou saber qual é o A, que é elemento, e qual é o A, que é conjunto? Ora, veja, se é minúsculo, é elemento. Se é maiúsculo, é conjunto. Sinistro, não é? Agora se liga. O subconjunto B está dentro do conjunto A. Vamos melhorar isso daí. O subconjunto B está contido no conjunto A. Por que usei a palavra contido e não pertence? Porque pertence você usa quando for falar de elementos. Quando é subconjunto, eu uso a palavra contido. Em matemática, isso fica como, hein? Fica assim, ó. O subconjunto B, letra maiúscula, porque afinal de contas um subconjunto é um conjunto. O subconjunto B está contido no conjunto A. Só isso. Assim como o elemento B pertence ao subconjunto B. Da mesma forma que o elemento B pertence ao conjunto A. Veja a diferença. O primeiro caso, B é um subconjunto ou um elemento? É um subconjunto. Então eu usei contido. Nesse terceiro, você tem o B. Esse B é um elemento ou um conjunto? É um elemento, está com letra minúscula. Então eu usei pertence. É difícil? De olho na dica. Elemento começa com E e te lembra pertence. Conjunto começa com C e te lembra contido. Olha, tem um caso que você usa pertence para subconjuntos. Isso acontece quando os subconjuntos forem elementos. Como este caso aqui, ó. Mas isso vai ficar mais para frente para não te confundir. Por enquanto, serve a dica. Subconjunto para conjunto, contido. Elemento para conjunto, pertence. Conjunto solução. Quando o conjunto for a resposta de alguma coisa, você vai chamar esse conjunto de conjunto solução e representar com a letra S maiúscula, claro, porque é conjunto. Você já usou isso daí em algumas respostas, lembra? A questão conhecimento que faz muitos alunos errarem. O conjunto universo é aquele que te limita. Eu vou explicar. Olha, esse conjunto está escrito na forma abstrata. Nós vamos representá-lo na forma elementar. Quais são os elementos aqui? Os números são menores do que 3. Então, 0, 1 e 2. É ou não é? Pois é, não é. Por que não é? Por causa do detalhe. Você não viu o detalhe? Agora, o meu x não pertence aos números naturais. Ele pertence aos números
inteiros. Apenas um detalhe que te leva ao erro. Agora eu vou trabalhar com os números negativos também. Então ficaria assim, ó. Segue para o infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. São os números inteiros menores do que 3. Vamos para outro exemplo. Aqui eu tenho um conjunto na forma abstrata e eu quero representar na forma elementar. Eu tenho números que estão entre 1 e 7. Você responderia o quê? 2, 3, 4, 5 e 6. Mas aqui está dizendo que x é par. Então, meu conjunto universo são apenas números pares. Logo, isso está errado. Trabalhando apenas com os números pares, então a resposta seria 2, 4 e 6. Então, a regra que estiver escrita aqui será o seu conjunto universo. Claro que ele pode não aparecer da forma que está aqui. Exemplo, escreva o conjunto dos números menores que 7. Considere o universo igual aos números inteiros. Olha, esse U é o conjunto universo. Calma, depois faremos exercícios para fixar tudo isso que estamos falando. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Agora você vai fazer a lista de exercícios e depois a prova. Olha, nesta aula foi dada muita informação, é verdade? Mas, pode ser sincero, tudo que foi falado aqui nessa aula é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.